5h19. Governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala sobre a operação no Guarujá, que terminou com mais de 10 mortos. Operação em busca do atirador, da pessoa que matou um policial da rota. Olha só, quando você faz uma asfixia no local, qual é a tendência? É que eles mudem o local de atuação para tentar deslocar a força policial, deslocar efetivo. Significa que a operação está gerando incômodo. Significa que a operação está prejudicando o business. Vamos entender que isso é um business que movimenta muito dinheiro e que desgraça a vida de muita gente. Pô, quantos pais de família já sofreram na mão dos criminosos? E as pessoas, os veteranos que foram mortos na Baixada Santista? Ninguém suporta mais a violência. Ninguém suporta mais. E nós não queremos o combate, nós não queremos o confronto. De verdade, isso não interessa para ninguém. Isso não é bom para nós. Nós não ficamos felizes de ter o combate. Agora, nós também não vamos nos furtar a fazer o combate. Nós não vamos nos curvar ao crime. E o que eu peço é respeito à corporação, respeito aos policiais do Estado. Porque fica sempre essa narrativa que é só bandido do lado da polícia e de repente, pô, vai ver quem tombou. Um líder do PCC morreu nessa confusão. O principal fornecedor de droga da Baixada. E por quê? Como que ele recebeu os policiais? A gente tem uma questão de domínio territorial. É um combate duro, um combate difícil. É uma informação nova aí que traz o governador agora, dizendo que um dos principais líderes do PCC teria sido morto nessa ação, na operação no Guarujá. Até então, o governo de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, falava em mortes de pessoas suspeitas. E agora o governador fala pela primeira vez líder do PCC. A gente quer um narco-estado? É isso que a gente quer? Então, por favor, senhores, vamos ter responsabilidade. Agora, o governador vai responder a perguntas de jornalistas nessa coletiva de imprensa, microfones posicionados ali. Governador, você deve ter percebido pela fala dele bastante enérgico, né? E a aparência física dele também, a expressão dele física também. O enfrentamento que houve, né? De manhã nós tivemos pessoas que atiraram contra a guarnição da polícia. Essas pessoas foram perseguidas, houve confronto e nós tivemos 2 óbitos. Santos. Mais 2 mortes, então, confirmadas hoje em Santos, na continuidade dessa operação. Secretaria de Segurança Pública, o secretário de Henrique falava na continuação dessa operação por mais 30 dias na Baixada Santista, não só na cidade do Guarujá, mas em outras cidades da região do nosso litoral. O governador vai responder agora mais uma pergunta feita pelos jornalistas nessa coletiva de imprensa aqui na capital. É uma pergunta querendo saber sobre investigações sobre essas mortes. Não vai se furtar a investigar nada. Todas as condutas vão ser investigadas. Se houver excesso, se houver falha, nós vamos punir os responsáveis. Agora, certo, quando nessa operação nós não tivemos aqui o comandante-geral da PM, o delegado-geral da Polícia Civil acompanhando tudo do Copom. Eles foram para lá, para a Baixada Santista. Eu tinha na operação o secretário de Segurança Pública na Baixada Santista, o comandante-geral da PM na Baixada Santista, eu tinha o delegado-geral da Polícia Civil na Baixada Santista. O comandante-geral da Polícia entrou na comunidade junto com os policiais justamente para coibir excesso, para fazer com que a lei seja cumprida, para conduzir a operação. A gente está conduzindo isso com muita responsabilidade. Agora, nós temos uma situação de conflagração, nós temos uma situação de crime organizado que está tentando manter seu território, que está lá agonizando porque está recebendo uma grande asfixia, está retaliando, e não existe esse combate ao crime sem efeito colateral. Me desculpa, não tem. O que nós temos de relato até agora, e isso vai estar sendo investigado, é que o que houve foi confronto, foi recepção dos policiais à bala e houve reação. Uma reação que nós não desejamos, nós não queremos. Agora, se tiver o confronto, vai ter a reação, óbvio. A polícia está lá para isso. Ela não pode se acovardar, ela não pode fugir, ela não pode ter uma área no estado de São Paulo que a gente não entre.
O crime tem que ter respeito à polícia, a gente tem que ter respeito à instituição policial. A gente está travando um combate muito duro, muito duro. É um enfrentamento muito complicado. Governador, por favor, Giovana de Sá. Nós temos repórteres lá conversando com a família da cidade. O governador respondendo a mais uma pergunta agora feita pelos jornalistas. Há uma mudança de tom, novas informações que chegam agora, porque até então a Secretaria de Segurança Pública tratava da morte de suspeitos. E agora o governador fala da morte de pessoas que estavam diretamente envolvidas com o crime com o tráfico de drogas. O policiamento ostensivo, ela está entrando para fazer, com base nas operações de inteligência, para buscar criminosos que estão se evadindo, e ela só vai entrar em confronto em último caso. Ela só vai usar a arma de fogo se usarem a arma de fogo contra ela. Ela só vai disparar se dispararem contra ela primeiro. Ela só vai atuar em legítima defesa. Ela só vai atuar para repelir a injusta ameaça, a injusta agressão. Né? Como eu falei, hoje de manhã, o que a gente tem de imagem? 3 caras saindo com arma longa, atirando contra um policial, acertando uma policial pelas costas. O que tiver de abuso, nós vamos punir severamente. Nada chegou ainda a mim. Quando chegar, nós vamos investigar e vamos punir. Se houver desvio de conduta, esse desvio de conduta vai ser punido. Agora, a gente está acompanhando essa operação Para e Passo. É uma operação abafa no tráfico de drogas da Baixada Santista. E se a gente não entender que esse tráfico de drogas é um problema sério, nós não vamos conseguir enfrentar isso. Se a gente não perceber que tem uma guerra sendo travada com o narcotráfico, a gente não vai conseguir combater. E essa guerra, ela destrói a sociedade. Essa guerra não é só da polícia, essa guerra não é só do governo do Estado. Essa guerra é de todo mundo. Essa guerra é de todos nós. Valeu, gente. Obrigado a todos, gente. Não vão mudar. Não vão mudar. Não vão mudar, e elas, inclusive, as imagens que nós temos das câmeras estão anexadas nos inquéritos e vão servir para esclarecer muita coisa. O governador tem um pedido do Bolsonaro. Valeu, Cris. Valeu, Cris. O mestre de cerimônias ali da coletiva de imprensa leva o governador, né, tenta conduzir o governador, mas ainda assim ele responde uma pergunta de uma jornalista ainda fora do microfone. O governador parece irritado mesmo, né? Eu disse enérgico, mas ele pareceu irritado até em alguns momentos. Ele cobrou por vários momentos nessa fala aos jornalistas respeito pela instituição policial, se referindo a essa operação no Guarujá. Ele continua respondendo ali a alguns jornalistas que se aproximaram dele, já era para ele ter saído dessa área, mas continua falando com os repórteres. Ele diz que essa reação na Baixada Santista é uma reação do tráfico de drogas ao que ele diz ser uma asfixia que o governo tem feito na direção dos traficantes, dos criminosos. Ele trouxe uma informação importante também que diz respeito à morte, segundo o governo do estado, segundo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a morte de um importante líder do PCC que atuava na Baixada Santista, atuava no Guarujá. A operação continua pelos próximos 30 dias, pelo menos, na região, segundo a Secretaria de Segurança Pública.